Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Electron. Eu sou Rafael Jacques, vou acompanhar vocês durante as aulas. Meu intuito com esse curso gratuito é passar um pouco do meu conhecimento como desenvolvedor e contribuir para que vocês possam criar suas próprias aplicações. Todas as aulas serão gratuitas para sempre, vão ficar disponíveis online, vocês podem acessar aqui por meio do YouTube. Se vocês gostarem do curso, curtam os vídeos, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugiram tópicos para as próximas aulas. E aí a gente pode ir construindo juntos esse curso. Conto com todos vocês para que possamos fazer um belo curso e aprender bastante, com bastante troca de ideias, bastante comentários e bastante sugestões. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, sou Rafael Jacques, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Sou desenvolvedor web já há aproximadamente 13 anos, sou viciado em segurança, gosto muito da área de segurança da informação. Sou um entusiasta open source, já trabalho há algum tempo com software livre, gosto de contribuir na comunidade, gosto de trabalhar ajudando a melhorar o software de outras pessoas e também desenvolvendo meus próprios softwares e esperando que outros possam contribuir também. E atualmente tenho trabalhado bastante na divulgação do PHP e do Electron, que são as duas tecnologias que eu mais utilizo. Vocês podem encontrar um pouco do meu trabalho no meu site pessoal rafajax.com.br e também no phpit.com.br, que é um blog em que eu falo sobre especificamente desenvolvimento de PHP, enquanto no meu blog pessoal eu falo sobre Electron e outros tópicos de desenvolvimento. Vocês podem encontrar também o meu GitHub, github.com/rafajax. Vocês vão encontrar todos os meus códigos dos softwares que eu venho desenvolvendo, também algumas contribuições minhas, e vão encontrar também os códigos que vão ser criados ao longo do curso. Vocês podem também verificar meu speaker deck para ver as palestras que eu já apresentei. Já de começo quero deixar aqui meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, rafael@phpit.com.br. Podem acessar meus sites, rafajax.com.br e phpit.com.br. Podem entrar em contato comigo pelo Twitter. Acredito que seja uma maneira bem fácil, bem rápida de se comunicar. Procura lá, @rafajax. E no Speaker Deck vocês encontram as palestras que eu já apresentei e alguns outros slides. Esse aqui é o código, esse aqui é o endereço para vocês acessarem o meu GitHub direto no curso de Electron, e aí lá vocês vão encontrar todos os códigos-fonte que forem sendo desenvolvidos aqui durante as aulas. Bom, vamos começar então. O que é o Electron? Electron, para quem não conhece, quem ainda não trabalhou ou conhece por cima, Electron é um framework para desenvolvimento desktop multiplataforma com utilização de tecnologia web. Na verdade, ele é um framework para que você possa desenvolver uma aplicação que vai rodar direto na máquina do seu usuário. Essa aplicação ela vai funcionar de maneira nativa, ela roda direto no sistema operacional mesmo. Ela é multiplataforma. Depois que você termina o código, você usa um compilador para transformar em executáveis de Windows, Linux e macOS, e também vão encontrar algumas outras opções, quem sabe também para compilar para outros sistemas operacionais, como o FreeBSD, OpenSolaris e algumas outras opções que a gente pode aproveitar com o Electron também. E o legal é que a gente acaba utilizando tecnologias web, ou seja, HTML, CSS e JavaScript. O Electron, ele nasceu, na verdade, ele era chamado de Atom Shell. Era um framework que foi desenvolvido para que o pessoal do GitHub pudesse desenvolver o seu editor. Esse aqui é o editor de código do próprio GitHub. E o nome do editor é Atom, para quem não conhece, e por isso mesmo que o framework se chamava Atom Shell. Depois ele acabou sendo renomeado para Electron. O pessoal do GitHub viu que seria uma tecnologia que outras pessoas poderiam se beneficiar também, e acabaram liberando o código-fonte sob o nome de Electron. Então a gente vai utilizar tecnologias web. Na verdade, o Electron ele é um Chromium,
que é uma versão, é a versão livre do Google Chrome. E em cima desse Chromium roda o Node, e o Node, para quem não conhece, é digamos assim, uma versão tunada do JavaScript. E aí você pode desenvolver, usando o Chromium e o Node, você pode desenvolver suas aplicações como se estivesse montando um site. Ele é open source, vocês vão encontrar todo o código dele no GitHub, e aí vocês podem contribuir também no desenvolvimento do próprio Electron, e também, se vocês encontrarem algum bug, vocês podem entrar lá e abrir um chamado, abrir um ticket, avisando que encontraram o bug, e assim que possível o pessoal vai resolver. E como eu comentei também, ele é cross-plataforma, então ele vai funcionar em Mac, Windows e Linux tranquilamente, sem precisar se estressar muito. Então aqui as plataformas suportadas a partir do Electron 1.0, a gente tem o Windows, qualquer Windows a partir do 7, tanto arquitetura 32 quanto 64 bits. A gente vai ter também algumas distribuições Linux que certamente funcionam. Essas daqui são aquelas que estão no manual configuradas, assim, apresentadas como as que já foram testadas, mas possivelmente funcionam em muitas outras. Então no Ubuntu, Fedora, Debian é praticamente certo que funciona. E aí vocês podem procurar também tentar executar em outras. Já utilizei em outras, por exemplo o Arch Linux, eu sei que funciona. Já usei no SUSE também. Então é bem tranquilo. E no Mac qualquer versão a partir do 10.9. Como o Mac só tem arquitetura de 64 bits, então é a única que está disponível. Aqui então, só para vocês entenderem, é uma mistura do Chromium com o Node. Aqui em cima vocês vão ter então o V8 do Chromium, que é o motor de JavaScript deles, e vocês podem fazer tudo o que é possível fazer com o Node. Então se vocês já sabem programar em Node, vai ser bem tranquilo essa migração para o Electron, porque na verdade ele é o Node empacotado como uma aplicação nativa. Para entender como é que o Electron funciona, a gente precisa saber algumas coisas. Então o Electron ele é o aplicativo base, que a partir dele a gente dispara um processo principal, e nesse processo principal a gente vai dando os comandos para o sistema, e a gente consegue chamar então os processos de renderização. Essa base inicial do Electron ela é toda escrita em C++, o processo principal vai rodar em Node, e a partir daí, quando a gente criar as janelas, que são os processos de renderização, a gente tem acesso, além do Node, ao HTML, ao CSS e ao JavaScript padrão. Então é mais ou menos assim que a gente desenvolve uma aplicação. Aqui então alguns dos recursos que o Electron traz, como atualizações automáticas. Ele tem um sistema chamado Squirrel, que a partir dele a gente consegue fazer o software se atualizar automaticamente. Ele utiliza menus nativos e notificações direto no sistema. Ele tem um sistema de reporte de quando dá problema na aplicação. Tem algumas ferramentas para fazer o debug e também vem com um instalador para Windows. Então é um arquivo só que serve como instalador e serve também para executar o programa. Um arquivinho só e o programa está instalado e rodando no Windows. Então nós vamos aprender a preparar o ambiente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Node. Então, se você não tem o Node aí na sua máquina, o primeiro passo que a gente precisa fazer é instalar o Node. Vocês acessam lá o site nodejs.org, encontram ali a versão que vocês acharem melhor. Na verdade, eu acredito que no momento não faça muita diferença, né? A versão que vocês vão escolher. Eu, particularmente, utilizo a versão 4, mas existe também a versão 6, que tem as features mais recentes. Então, se por acaso a versão 4 não estiver funcionando para você, que seria a versão mais estável, se ela não estiver funcionando, estiver dando algum problema na hora de rodar o Electron, experimenta então instalar a versão 6 e ver como é que ele se sai. Mas acredito que a versão 4 deva funcionar para todos, para a maioria, né, dos desenvolvedores. O próximo passo seria
instalar o Electron. Aí fica a critério de cada um, se prefere instalar o Electron globalmente ou se prefere instalar o Electron toda vez que for executar um projeto. Existem algumas maneiras de você adquirir o Electron. Você pode chegar lá no site, baixar os binários e depois de construir o código-fonte, arrastar esse código-fonte para dentro do Electron e fazer ele rodar. Ou você pode colocar o Electron como uma dependência do seu projeto, que vai ser instalado junto. Ou então pode instalar o Electron globalmente para poder rodar qualquer projeto em qualquer diretório. Eu prefiro sempre colocar o Electron como dependência dos softwares que eu desenvolvo. Mas para os fins de tutoriais, os fins didáticos do nosso curso, eu vou instalar o Electron globalmente para que a gente possa sempre ter o Electron à mão para testar os nossos softwares. Então, assim que você já tiver com o Node instalado, a gente vai no terminal e vai instalar o Electron no sistema. Eu vou mostrar agora para vocês como é que faz. Então, como é que vai funcionar? Depois que a gente tiver com o terminal aberto, você pode fazer isso tanto pelo terminal do Linux quanto pelo command do Windows. E aí então a gente vai digitar o seguinte comando: npm install -g para instalar ele globalmente, Electron. Quando a gente mandar executar esse comando, ele vai buscar lá nos pacotes npm e vai trazer o Electron para instalar ele no nosso sistema, e ele vai ficar disponível independente de qualquer diretório que eu venha a executar ele. Então ele fica liberado de forma global, e aí basta eu chamar o comando Electron, e aí roda Electron ponto para que ele possa colocar dentro da nossa própria pasta que eu estiver executando, e aí então o Electron vai estar 100% funcionando, rodando a nossa aplicação. Agora que nós já temos o Electron instalado e está tudo funcionando, a gente pode desenvolver a nossa primeira aplicação. Então agora eu vou passar os passos que são necessários para a gente desenvolver a aplicação mais básica possível. Aqui então é a estrutura mínima que a gente vai utilizar. Com apenas 3 arquivos já dá para começar a rodar uma aplicação, e eu vou explicar para vocês o que faz cada um desses arquivos. O package.json é o arquivo que o npm, que o Node vai ler para poder inicializar a aplicação. É nele que ele vai procurar as configurações básicas que são necessárias para iniciar a aplicação. O main.js é o arquivo que vai ter toda a rotina de inicialização da nossa aplicação, e o index.html é a página que nós vamos mostrar. Então, só para entender esse conceito, o Electron, na verdade, ele é um navegador, o Chromium, e esse navegador ele vai rodar essa aplicação que a gente desenvolve em HTML como se fosse uma aplicação nativa. E aí o que a gente faz então é só desenvolver a parte HTML, JavaScript e CSS. Vamos montar esses 3 arquivos e aí vocês vão ver como é que a gente faz para rodar a aplicação. Então aqui vocês podem ver que eu já criei os 3 arquivos básicos, eles estão todos no mesmo diretório. A única coisa que eu vou fazer agora é complementar cada um deles e colocar o que é necessário, o mínimo necessário para poder fazer rodar essa primeira aplicação. Então, nesse arquivo package.json, eu só vou indicar para o Electron onde que está o meu main. Então, eu vou criar aqui um arquivo JSON e vou indicar dentro do main que o meu main é o main.js. Main é a chave que o Electron vai procurar para saber qual é o primeiro arquivo que ele precisa rodar quando for inicializar a minha aplicação. Feito isso, salvei o main. Está pronto essa parte aqui, o package.json está pronto. A segunda parte é desenvolver o próprio main. Então, vamos pular aqui para o arquivo main e eu vou desenvolver o mínimo necessário, tá? Lembrando que isso aqui é sempre o mínimo necessário para que a aplicação possa funcionar. Então, eu vou criar aqui 2 constantes, uma constante chamada app e uma chamada browser window. É importante colocar as constantes exatamente dessa maneira como eu escrevi, porque aí então a gente pode fazer a importação direta pelo require. Então vou colocar aqui require electron
E a partir daí, então, ele vai importar de dentro da biblioteca do Electron as constantes chamada app e browser window e vai colocar dentro das minhas constantes app e browser window. Com essas duas constantes criadas, vou criar aqui uma variável chamada main window, que vai ser a minha janela principal, e ela vai ser nula, porque ela ainda não tem nada. Então ela ainda não existe, só criei o espaço dela na memória. App, então aquela constante que eu criei. Quando, né? Então app onReady, quando essa aplicação estiver pronta, eu vou chamar aqui uma função anônima que vai ser executada. Essa função anônima, ela roda no momento que a aplicação estiver pronta para começar. Então eu vou chamar aqui a minha janela principal, vou criar nela um browser window e vou passar para esse browser window dois parâmetros. A largura da janela que eu vou criar e a altura da janela. Então, estou criando aqui uma janela com 800 de largura por 600 de altura. Depois que essa janela estiver criada, não vai ter nada dentro dela. Então, o que eu vou fazer é pegar essa janela e mandar ela carregar uma URL. Essa URL, então, é qualquer endereço de arquivo. Pode ser um site, por exemplo. Se eu quiser botar aqui google.com.br, ele vai carregar o Google, mas não é o que eu quero. O que eu quero é carregar esse arquivo index.html que a gente vai criar daqui a pouco. Então, arquivo, dois pontos. Aqui é o protocolo de arquivo, né? Chama o diretório, dois underlines, dirname, que é o diretório onde a minha aplicação está rodando. E index.html para chamar o arquivo index que está aqui dentro desse diretório. E o main.js está pronto. Isso aí, então, é exatamente o que eu preciso para criar uma janela e carregar uma URL dentro dela. O próximo passo aqui é criar o index.html. Então eu vou criar aqui uma tag HTML. Dentro dessa tag aqui eu vou criar um cabeçalho. O cabeçalho eu vou colocar um título nele que vai ser o título da minha janela. Então se eu chamar esse título de curso de Electron, por exemplo, vai ser o título da janela que for criada quando essa página aqui for carregada. Aí vamos dar um corpo para essa página. Vou colocar aqui um H1. Bem-vindos ao curso de Electron. E criar um parágrafo aqui. Vamos botar tudo na mesma linha. Curso de Electron do Rafa Jax. E aí, tá tudo maravilha. Depois que eu já tenho esses três arquivos prontos, eu posso ir lá e rodar a minha aplicação. Agora vamos ver como é que a gente faz isso. Então aqui estamos no nosso terminal novamente. Estou aqui no diretório do curso de Electron. Vamos dar uma olhada aqui. Tem a pastinha então que eu criei lá, vocês vão encontrar essa pastinha lá no GitHub. Podem ver que aqui tem os três arquivos que a gente criou, index, main e package. O que eu vou fazer é digitar electron, ponto. Isso aqui vai rodar o Electron dentro desse diretório. Agora, como vocês podem ver, isso iniciou o Electron, iniciou a janela, carregou aquele HTML que eu tinha criado. Vocês podem ver aqui a janela. Vocês podem maximizar, podem voltar, minimizar, podem redimensionar a janela, podem inclusive também abrir o inspetor de objetos aqui. Vocês podem ver que ele é exatamente o Chromium rodando. Eu posso olhar aqui o HTML. Claro que depois que estiver pronta a aplicação a gente desativa isso, né? Mas durante o desenvolvimento isso aqui é bastante importante. A gente consegue ver o console, consegue ver erros. Então está tudo aqui funcionando 100%. Nossa primeira aplicação já está funcionando. Acredito que com isso vocês já consigam começar a dar uma brincada com o Electron. E aí nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo mais em cima disso. Então, muito obrigado você que assistiu essa primeira aula. Espero que tenha gostado, espero que vocês continuem participando, espero que venham mais vezes aqui no canal, espero que visitem meu site e coloquem lá seus comentários, sugestões. Se você gostou, curta o vídeo, curta aqui o canal, se inscreva no canal, compartilhe a página, ajuda aí a divulgar, vamos construir um curso bem bacana, conto com todos vocês e nos vemos na próxima aula, certo?
Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, fui!